Queridos, eu quero falar hoje sobre pais posicionados e gerações transformadas. E eu quero começar falando com você sobre alguns exemplos que a gente pode ter na palavra de pais posicionados, porque eu creio que Deus está levantando gerações. Deus está atuando nas gerações. E nós precisamos entender o nosso papel, nós precisamos entender a nossa posição naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E por isso esse tema. E eu quero começar colocando para você alguns pais posicionados da Bíblia. E o que a gente pode aprender com eles, né, nesse momento introdutório aqui. Eu começo com o primeiro pai. E o primeiro pai que eu queria destacar para você é Noé. E você conhece a história de Noé. E o que é interessante na história de Noé é que a Bíblia diz que ele era um homem justo. O único justo na sua geração. E Noé andou com Deus. Mas quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não manda Noé construir a arca só para ele. Aquele pai que andava com Deus, aquele homem que era justo na sua geração, quando o Senhor resolve dar a ele algo que vai criar um impacto na humanidade, o Senhor manda entrar ele e a família dele. Ou seja, existem posicionamentos nossos com Deus, existem questões que a gente se apresenta diante de Deus e que criam um impacto direto na nossa geração. Cria um impacto direto na nossa casa. A gente vai ver isso na Bíblia de ponta a ponta. Então a gente tem esse primeiro pai que a gente pode aprender com ele a andar com Deus. E isso vai criar um impacto na sua casa, nas pessoas que estão com você, nos seus filhos. E a gente está falando de um pai biológico. A gente tem um outro exemplo. E o segundo exemplo que eu queria destacar é o exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele oferecia holocaustos a Deus. E eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, ele oferecia holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Aqui eu tenho um pai que se levanta, que ora pelos seus filhos, que oferece a Deus sacrifícios, porque Jó está pensando assim, quem sabe lá no íntimo os meus filhos não tenham desagradado a Deus? Quem sabe lá no íntimo os meus filhos estejam em alguma área contrário àquilo que Deus quer? E essa era a prática constante de Jó. Nós podemos aprender com Jó também. Um outro pai que eu quero destacar aqui, agora não mais um pai biológico, mas um adotivo, Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que a sua prima Esther não tinha pai nem mãe. Mas o Mardoqueu, ele pega Esther e cria Esther como filha. Então, eu estou diante agora de um pai adotivo. E um pai que se posiciona em Deus. E no momento crucial da nação, esse pai dá uma palavra de direção para sua filha. E ele dá uma palavra de direção quando a sua filha está num contexto de medo, quando a sua filha sabe que a sua própria vida está em risco. E esse pai, pensando não apenas na filha, mas pensando no propósito de Deus, ele diz, quem sabe se não foi para um tempo como esse, que você foi elevada à categoria de rainha. Um pai que se preocupa mais com o cumprimento do propósito de Deus, do que com as circunstâncias na sua casa. Queridos, deixa eu te dizer, nós precisamos na nossa vida, independente da idade que você tenha, você pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, independente de qualquer coisa, a nossa prioridade precisa ser alinhar o nosso coração ao coração de Deus. A nossa prioridade precisa ser entender o que Deus quer através da minha vida e me posicionar ali. E queridos, deixa eu te dizer, a Bíblia, ela nos dá direções. A Bíblia, ela nos orienta. O diabo traz sugestões. Mas a Bíblia, ela nos dá direções. Ela aponta o caminho. E nós precisamos estar posicionados, como Mardoqueu estava. Mas vamos para o Novo Testamento. A gente tem agora não um pai, mas uma mãe. A mulher cananeia. E quando eu olho para a mulher cananeia, tem lá o Senhor falando
que ela chega gritando, veio a ele gritando para Jesus, essa mulher. E ela fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Queridos, a filha pediu alguma coisa? Não. A filha foi até Jesus? Não. Mas aqui você tem uma mãe posicionada que vai até Jesus e algo acontece na vida da filha. E a Bíblia vai dizer assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E no versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Eu estou aqui desde o início tentando dizer para você que pais posicionados geram bênçãos, geram coisas na vida dos seus filhos. Então nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus está querendo. Um outro exemplo que a gente tem, o oficial do rei. O oficial do rei também chega até Jesus e ele procurou e suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. O filho estava lá à beira da morte, o filho não estava clamando por nada. Não foi o filho que pediu para Jesus nada, mas você tem um pai posicionado que vai até Jesus, que clama, e a cura acontece no filho que está lá, metros de distância. Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E o menino ficou restaurado. Além do oficial do rei, agora a gente tem o apóstolo Paulo. Nós já falamos de pais biológicos, pais adotivos, e agora a gente está falando de pais espirituais. O apóstolo Paulo chama, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. 1 Timóteo 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu estou diante de um pai espiritual que está numa posição, que está posicionado em favor dos seus filhos. 1 Coríntios 4, 14 e 15, a mesma coisa. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E eu suplico que vocês sejam meus imitadores. E aí, queridos, eu quero colocar para você um princípio. Um princípio que vale no mundo físico e vale no mundo espiritual. E o princípio é esse que está aparecendo aí para você. Sejam pais biológicos, adotivos ou espirituais, o princípio é o mesmo. Você tem responsabilidade e autoridade sobre aquilo que você gera. Aquilo que você gera no mundo espiritual, você tem responsabilidade e autoridade sobre isso. Aquilo que você gera no mundo físico, você tem responsabilidade e autoridade sobre o que você gera. O grande problema da nossa geração é que os pais, sejam eles adotivos, biológicos ou espirituais, eles estão terceirizando a responsabilidade. Estão terceirizando a autoridade. E isso fere um princípio. E eu quero agora que você abra sua Bíblia aí, porque nós vamos ver de maneira mais específica sobre um pai que se posicionou e algo aconteceu na vida da filha. Lucas capítulo 8, versículo 40. E nós vamos ler sobre a ressurreição da filha de Jairo. Lucas 8, 40. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E aí a gente tem aqui a cena, que não dá para falar, embora esses dois milagres estejam conectados, da cura da mulher do fluxo de sangue. E aí a gente tem o versículo 49, que continua a história de Jairo e diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Jesus sabia que ele ressuscitaria a menina. Jesus falou isso também no contexto de Lázaro.
Só que ali todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir dele, zombar dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Queridos, eu quero dizer duas coisas para vocês. O Novo Testamento, ele registra 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Eu digo que o Novo Testamento registra porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados aqui. Então, Jesus pode ter ressuscitado outras pessoas. Mas o Novo Testamento registra 3 que Jesus ressuscitou. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. E se você observar, dos 3 casos que Jesus ressuscitou, 2 eu tenho na cena pai ou mãe no contexto. E os 3 eu estou num contexto familiar, porque Lázaro, você tem as irmãs de Lázaro ali também. Então o que eu quero dizer para você é que Deus está interessado na restauração das nossas famílias. Deus está interessado em levantar os filhos, mas Deus vai posicionar primeiro os pais. Esse é o movimento que o Senhor está fazendo. E na grande maioria das vezes, quando eu estou num contexto de ressurreição, fica claro um contexto anterior de clamor, de súplica. E nesse texto específico que nós lemos, a gente vai ver Jairo adorando, rogando, implorando, prostrando-se aos pés de Jesus, a maneira como aquele líder da sinagoga, porque quem era Jairo? Jairo era um religioso, Jairo era um líder da sinagoga, Jairo tinha entendimento da lei, Jairo tinha o conhecimento, Jairo tinha algumas noções religiosas, mas naquela hora que a sua filha está à beira da morte, não é o líder religioso que vai até Jesus, não, é o pai. Você vê aqui o pai, porque quando algo acontece com os nossos filhos, querido, a gente não pega o nosso título, a gente não pega os nossos diplomas, a gente não pega a nossa conta bancária, a gente se prostra diante do Senhor como pai, como mãe. Ali era o pai que atravessou a multidão, que conseguiu entrar no meio da multidão e se prostra diante de Jesus, clamando pela vida da sua única filha. Ah, queridos, existe um movimento que Deus está fazendo, posicionando pais espirituais, pais biológicos, adotivos, e existe um movimento que Deus está fazendo e quer fazer de levantar filhos. Eu quero dizer que se você está aqui, as crianças não estão aqui, mas se você é adolescente, jovem, você está aqui. Escute o que eu estou te falando. Deus quer levantar algumas áreas na sua vida. Deus quer levantar algumas áreas da sua vida. Deus quer alinhar algumas áreas da sua vida para que você cumpra exatamente o propósito dele. O que Deus está levantando nesse tempo? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, pode colocar aí, que Deus está levantando pais posicionados para clamar. Eu tenho convicção no meu espírito de que o Senhor está levantando pais posicionados para clamar. O texto de Marcos, que fala também dessa história, vai dizer assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Prostrou-se, rogava-lhe muito, rogo-te. Vocês conseguem perceber o clamor desse pai? E estando no contexto da época de Jesus, na posição que Jairo estava, isso faz de Jairo algo ainda, faz dessa atitude algo ainda mais espetacular. A maneira como esse líder da sinagoga clamou e foi até Jesus. Ah, queridos, Deus está levantando pais posicionados para clamar. Queridos, quando eu estava escrevendo esse livro, nesses 21 dias que o Senhor me parou, eu coloquei no meu Instagram lá, assim, se você quiser, coloque aqui o nome do seu filho, que eu vou tirar um momento de oração e vou orar pelo seu filho. E as pessoas começaram a colocar nomes de filhos, sobrinhos, netos. E lá em casa a gente tem um salão de oração, lá em cima no 3º andar. E é para lá que a gente vai, é para lá que a gente, é lá que a nossa vida é formada.
E naquele dia eu subi, tinha mais de 2.000 nomes ali na coisa do Instagram. E eu subi para lá e falei com o pessoal, falei assim, olha, tem mais de 2.000 nomes aqui para eu poder orar. Eu só vou descer quando acabar. E eu vou ficar por lá, então não se preocupem. E eu fui. Queridos, eu abri o Instagram e comecei a orar pelos nomes ali. E eu quero dizer para você que eu fui tomada por 2 sensações naquela hora que eu comecei a clamar por aqueles nomes. E o primeiro foi amor. Um amor tão grande, mas um amor tão grande me envolveu naquela intercessão, que a sensação que eu tinha é que aqueles nomes eram meus filhos. E era como se eu pudesse sentir que cada pessoa que colocou os nomes ali amavam muito aqueles nomes. Amavam muito aquelas pessoas. E eu fui envolvida, comecei a ser envolvida por esse amor enquanto eu estava clamando. Só que ao mesmo tempo que me veio um amor muito grande, veio também uma dor muito grande. E eu comecei a chorar. Chorar. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, as demandas são muito grandes. As demandas desses nomes são muito maiores do que qualquer ser humano pode suportar. E eu comecei a chorar por aqueles nomes. E naquele momento Deus me deu uma visão. E Deus me mostrou um iceberg enorme. E sabe o que o Espírito falou para mim naquele momento ali? Falou assim, filha, você está vendo? Falei, estou vendo, Senhor. E ele falou assim, o que os pais conseguem detectar de demandas na vida dos filhos, porque nós conseguimos detectar algumas demandas. Nós conseguimos saber algumas áreas que os nossos filhos precisam melhorar e precisam ajustar. Nós conseguimos perceber algumas coisas nos netos, sobrinhos, enfim. E o Senhor falou comigo naquele dia, o que os pais conseguem ver e detectar é só a ponta do iceberg. A verdade é que os nossos filhos estão passando por demandas na mente, no coração, que nós não temos acesso. Por mais que você tenha liberdade com seus filhos, por mais que você tenha um diálogo aberto, por mais que você tenha intimidade, a verdade é que existe uma parte submersa que talvez nem ele mesmo tenha noção e consiga compreender. E o Senhor falou comigo naquele dia, eu sei e conheço essa parte submersa. E eu quero atuar nessa parte submersa. E eu vou fazer isso através do posicionamento em oração. Queridos, Deus é Deus. Deus pode fazer tudo assim. Mas Deus escolhe fazer com que a gente participe disso. Não precisava. Queridos, o Senhor quer atuar em áreas submersas. Na nossa vida. Na vida dos nossos filhos. Coisas que nem a gente tem noção. Pais dispostos, posicionados para clamar. Rogar a Deus. Queridos, e a oração, ela vai atingindo esses lugares. Deus vai atingir esses lugares através da oração. Queridos, eu me lembro, eu não sei se eu cheguei a comentar lá na Central, uma experiência que marcou muito a gente. A gente tinha chegado no campo missionário, a gente estava em outro país, e aí a gente não conhecia muito as pessoas, e aí chegou uma mãe, e ela chegou para mim, uma mãe, assim, missionária, uma mãe com a vida no altar, com 2 filhos adolescentes. E ela veio e ela falou assim, Érica, eu estou sentindo que o meu filho mais velho não está tão firme assim. Ele está aqui, ele vem, mas aquela coisa de mãe, né? Tem algumas coisas acontecendo, mas eu tinha acabado de chegar, eu não sabia qual era a realidade dele, eu não sabia qual era a realidade da família, eu não sabia absolutamente nada. Ela falou assim, eu queria que você fosse lá orar. E eu falei assim, tudo bem, eu vou lá orar. E eu fui à casa dela. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cadê os meninos? Ela falou assim, não, os meninos não podem nem sonhar que você está aqui. Vamos orar por eles. Eu falei assim, então mostra o quarto deles, onde está o quarto deles? Aí a gente foi para o quarto deles. Queridos, nós oramos ali, o que o Espírito mandou fazer, a gente foi fazendo, ali a gente foi orando, foi ungindo as coisas, e foi clamando. Eu falei, Senhor, eu não tenho a menor noção do que esse menino precisa, eu não tenho a menor noção do que o Senhor escreveu sobre a vida dele, mas nós estamos aqui clamando ao Senhor por ele, e começamos naquele clamor, demorou uns 40 minutos ali a gente orando, e aí quando acabou de orar, ela falou assim, agora então, já que é assim, vamos orar pelo mais novo também, está tudo certo, mas é mais bom, sempre bom orar. A gente foi para o quarto do mais novo, fizemos a mesma coisa.
E aí, fui para casa. Uns 3 dias depois, ela me encontra na igreja, ela fala assim, Érica, os meninos estão tudo doido lá em casa. Falei assim, por quê? Eles estão achando que a gente fez alguma coisa. Porque desde aquele dia que você saiu, não pega mais internet no quarto dos meninos. Não pega. Eles entram no quarto, não tem sinal. Eles saem do quarto, tem sinal de internet. Eles estão achando que eu coloquei alguma coisa na casa para bloquear o sinal ali. Querido, deixa eu te dizer, para você não achar que é Deus. Eu não orei para acabar a internet do quarto. Eu nem sabia que tinha internet no quarto. O que eu estou querendo te dizer é que Deus sabe qual é a questão. Deus atingiu a área submersa. Deus sabia qual era a questão. Deus bloqueou a internet do quarto dos meninos, querido. Aí ela virou para mim e falou assim, pastora, tá tudo na sala agora. Porque o problema é que eles só viviam enfiado naquele quarto, que não saía daquele quarto. Agora, pelo menos, está todo mundo na sala, tranquilo. Falei, amém, glória a Deus. Mas o que eu estou querendo te dizer é que o nosso posicionamento atinge áreas que a gente não tem nem ideia, queridos. Nem ideia. Deus quer posicionar os pais. Como Deus estava posicionando Jairo ali naquele clamor. Quanta coisa Jairo venceu, gente. Quantos paradigmas ele teve que romper para ir até Jesus e se prostrar daquela maneira, dentro do contexto religioso da época. A gente conhece só a narrativa, a gente não sabe o que aquele líder da sinagoga, o que foi se quebrando dentro dele, para ele romper na multidão e se prostrar diante de Jesus daquela maneira. Mas ele estava lá, clamando. O Senhor está levantando pais posicionados para clamar. E aí eu quero que você entenda uma lição para hoje. E a primeira lição é essa daí, ó. Antes de levantar a menina, Deus levantou o pai da menina. Antes de levantar a filha de Jairo, Deus estava levantando Jairo. Deus estava trabalhando na fé de Jairo. Eu sei que existem coisas que precisam ser levantadas nas nossas casas, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos. Existem coisas para serem levantadas. Mas antes de Deus levantar isso, Deus quer levantar a gente. Antes de levantar a menina, Deus levantou o pai da menina. A gente consegue ver esse progresso em Jairo. Queridos, mas Deus não está levantando só pais posicionados para clamar. Deus está levantando, em segundo lugar, pais posicionados que creem. Porque você precisa clamar crendo. Se você olhar na Bíblia, muitas vezes, a incredulidade se colocou como um obstáculo para o agir de Deus. Muitas vezes, a incredulidade impede o total agir de Deus ali. Pais posicionados que creem. Alguns versículos, você tem Marcos 5:23. Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jairo tinha um nível de fé. Deixa eu te explicar. Jairo tinha um nível de fé. Jairo chega para Jesus e fala assim, eu estou com a minha filha moribunda à beira da morte, mas eu sei que se o Senhor vier até a minha casa e colocar as mãos sobre ela, ela vai sarar e vai viver. Isso é fé. Ele tinha um nível. Ninguém pode falar que Jairo não tinha fé. Agora, qual era a fé de Jairo? E por que Jairo foi até Jesus? Queridos, Jairo percebeu uma demanda na vida da filha que nada nem ninguém conseguiria resolver. A situação que a filha de Jairo estava, o conhecimento intelectual de Jairo não resolvia. O dinheiro de Jairo não resolvia. Os contatos que Jairo tinha não resolvia. Queridos, eu sei que existem demandas na vida dos nossos filhos que nós não temos nas nossas mãos as armas para poder dar a solução para aquilo. Mas o nosso Deus tem a solução. O nosso Deus tem. E nós precisamos ir à pessoa correta. E Jairo creu. Jairo tinha um nível de fé. Mas se você olhar no texto, entender o contexto da época, você vai perceber que Jairo não tinha um nível completo de fé. Qual era o nível de fé de Jairo? O que Jairo sabia sobre Jesus dentro do contexto da época?
Jairo sabia que ele tinha autoridade divina, que Jesus tinha autoridade divina para fazer sinais e maravilhas. Jairo acreditava, os da casa de Jairo acreditavam que Jesus era capaz de curar. Mas eles não tinham, naquele momento, a revelação completa de quem era Jesus, por conta do segredo messiânico. Tanto que o texto termina Jesus dizendo, não conta a ninguém o que aconteceu. A gente chama isso de segredo messiânico. Não estava completamente revelado quem Jesus era. Isso vai acontecer só depois. Então eles tinham uma visão limitada sobre o poder de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre a identidade de Jesus. Eles tinham fé de que Jesus era capaz de curar. Jairo tinha fé de que Jesus era capaz de curar. Mas Jairo, os da casa de Jairo, os que estavam em contato com Jairo, eles não tinham a noção completa de que Jesus era capaz de ressuscitar. Porque ressuscitar mortos era coisa dos grandes profetas do Antigo Testamento. E tanto isso é verdade que quando Jairo vai até Jesus e Jairo crê que Jesus pode curar, Jairo fala, eu sei que se o Senhor vier colocar a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. Jairo vem com Jesus, está no rumo de casa com Jesus. Chegam os da casa de Jairo. E os da casa de Jairo chegam para ele e falam assim, não incomodes mais o mestre. Tua filha morreu. Ou seja, agora não tem mais o que fazer. O mestre poderia curar a menina, mas agora não precisa mais incomodar. Pode dar tchau para Jesus, não precisa incomodar. Por quê? Porque eles não tinham a fé na ressurreição. Eles tinham a fé na cura. Mas o segredo messiânico ainda estava ali, ocultando algumas coisas. E eu quero que o que você entenda é como o Senhor vai aperfeiçoando a fé desse homem. Porque deixa eu te dizer, oração não é pozinho mágico para você pedir as coisas e Deus fazer. Oração não é simplesmente para você clamar e Deus responder. Não, a oração é aquilo que vai gerando relacionamento com o Senhor para Ele fazer e realizar aquilo que já está no decreto dEle. E você vai sendo aperfeiçoado no processo. E você vai ganhando coisas no processo também. Por isso que é importante a gente crer. Crer e continuar crendo. Queridos, Jairo está lá. Ele tem a fé de que Jesus pode curar. Ele está voltando para casa com Jesus. Chega a voz da incredulidade. Não incomoda mais o mestre. Sua filha morreu. Jesus vai no pé do ouvido de Jairo e fala, não temas, continue crendo, sua filha vai ficar viva. Queridos, aquela palavra de Jesus ali elevou o nível da fé de Jairo, porque Jairo foi até Jesus com o nível de fé de que Jesus podia curar a sua filha, mas agora Jairo está voltando, tendo que ter o nível de fé de que Jesus vai ressuscitar a sua filha. É diferente. Queridos, às vezes você começa a clamar por algo e a situação piora. Você talvez chegue aqui e fale assim, quando eu comecei a clamar pelos meus filhos, eu clamava por isso, por aquilo, mas agora eu preciso clamar por algo que é ainda mais difícil. O Senhor está nos aperfeiçoando no processo. A palavra que eu tenho hoje para você é, não temas, continue crendo. O Senhor está nos posicionando pais que creem e pais que continuam crendo, mesmo quando a situação piora, mesmo quando a situação fica mais terrível. Queridos, tão importante quanto clamar é crer. Tão importante quanto crer é continuar crendo. Continuar crendo quando o milagre ainda não chegou. Continuar crendo quando a situação piorou. Érica, e se o Senhor não fizer, queridos, nós fomos chamados para crer até o último segundo da nossa vida. Você vai crer até o último segundo da sua vida. Você vai permanecer crendo na posição de clamor. Não temas. Crê somente e ela será salva. E o Senhor está aperfeiçoando Jairo. E aí eu tiro a segunda lição para a gente nessa noite. E a segunda lição é, a sua fé deve estar firmada na palavra de Deus
e não nas circunstâncias. Deixa eu te dizer, a nossa fé não pode depender das circunstâncias. A nossa fé não pode depender das emoções, gente. Não pode. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, independente de arrepio, independente de qualquer coisa. Queridos, eu já tive revelações, experiências tremendas com o Espírito Santo, em momentos que você pula, em momentos que você sente, em momentos que parece que o céu desceu e você está ali, você vai ser arrebatado. Mas, queridos, eu estava compartilhando essa semana a maneira como o Senhor falou do novo ciclo na nossa vida. A gente chegou do campo missionário agora, a gente estava no sertão, nós chegamos agora em junho. Queridos, sabe como Deus falou comigo sobre o novo ciclo que Ele estava imprimindo na minha vida? Queridos, 9 anos anteriores eu passei em missões transculturais e aqui no Brasil com a minha família. Um dia, em maio desse ano, eu vou contar para você, em maio desse ano, uma prima minha cometeu suicídio. Eu estava lá no sertão da Paraíba, ela cometeu suicídio aqui em Campos. Eu fiquei arrasada. Minha mãe arrasada. 2 filhos pequenos. Queridos, eu peguei o primeiro avião e vim para cá. Não cheguei no enterro, cheguei no dia seguinte. E, queridos, uma semana, as crianças dela estavam lá em casa. A minha tia, mãe dela, lá em casa, uma semana. Que semana difícil. Ela não era cristã. Pelo menos não demonstrava isso. Uma dor. Eu já perdi gente, eu já perdi parente por doença, acidente, um monte de coisa, mas por suicídio, querido, o luto é diferente. O luto é diferente. E eu estava arrasada, completamente arrasada. Eu subi no salão de oração. Érica, você foi perguntar algo a Deus? Não. Eu não queria resposta, eu não tinha pergunta para fazer. Eu não tinha nada. Eu só queria o consolo do meu pai. Só isso. Eu só queria o consolo dele. Eu sentei numa cadeira que a gente tem lá. Sentei e fiquei. Naquele momento de luto. Naquele momento que eu não estava com condições de absolutamente nada. Naquele momento eu ouço o Espírito falando comigo assim: pega todo o material que você já produziu nesses 9 anos de missões. Eu estava com preguiça de descer 3 andares. Falei, eu sei, Senhor, quais são? Deus falou assim, não, traz para cá. Eu desci, peguei os livros, Devocionais em Jonas, Josué, Bíblia infantil bilíngue, que a gente entregou lá no Timor-Leste, livretos, peguei tudo, davam umas 19 coisas, tudo que eu produzi nos 9 anos de missões. Levei para o salão de oração, botei. Falei, está aqui, Senhor. E o Senhor falou comigo assim, você acha que isso é muito? Eu falei, acho. Isso é muito, Senhor. Tem aqui a Bíblia, tem aqui os devocionais, tem aqui. Isso é muito. O Espírito falou comigo naquela hora. Eu estou iniciando um novo ciclo na sua casa. Durante esses 9 anos eu ungi os seus pés. E olha quanta coisa sua mão produziu. Pega o óleo. Unge as suas mãos. Porque agora eu inicio um ciclo de produção nas suas mãos. Eu peguei. Por obediência, querido. Eu estava agindo puramente por obediência. Peguei, coloquei minhas mãos, falei, Senhor, minhas mãos são tuas. Passou aquela semana, eu fui para o sertão, um mês depois a gente estava de volta. Comecei a escrever na faxina de Deus. Em 21 dias, Deus me deu esse orando pelos filhos. Essa semana eu estou lançando o livro infantil e no próximo mês relançando Devocionais em Jonas. Queridos, isso não tem a ver comigo. Não tem. Existem muitas vozes competindo pela atenção do nosso coração. Muitas vozes. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Não há nada melhor do que você se guiar por obediência a Deus. Obediência a Deus. Andar pautado na palavra de Deus, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor colocou aqui. É a palavra. É a palavra. A sua fé deve estar firmada na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Não nas circunstâncias. Queridos, e por fim, Deus está levantando nesse tempo pais posicionados que experimentam a cena do milagre.
Lucas 8:51, a Bíblia vai dizer assim: e entrando em casa, Jesus no caso, entrando em casa, ele não... Na cultura da época, as choradeiras profissionais, que era comum, chorando, estava ali na cena. Os da casa de Jairo, que foram lá pegar Jairo e falar para ele não incomodar mais Jesus, certamente estavam ali também no cenário. Estava todo mundo ali no cenário da morte. Só que chega aquele que é a ressurreição e a vida, naquele cenário de morte. E aquele homem que é a ressurreição e a vida, ele chega e ele começa a lançar uma palavra para aquele cenário. Só que as pessoas começam a rir e zombar. Sabe o que eu vejo? A incredulidade vai ganhando voz. As pessoas começam a rir, a zombar, não é bem assim, não é desse jeito, não vai ser, eu não acredito nisso. A incredulidade vai ganhando voz naquele lugar. Sabe o que Jesus faz? Do lado de fora. Entra Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. É a primeira vez que aparece na cena a mãe da menina. E a mãe da menina está ali também porque ela sabe que Jairo foi lá buscar Jesus e agora Jesus chegou. A mãe não está no contexto de incredulidade não, senão tinha ido para fora também. A mãe estava ali. Pedro, Tiago, João, Jesus, o pai e a mãe da menina. Queridos, deixa eu te dizer, coloque a incredulidade para o lado de fora. Não deixe a incredulidade em nome de Jesus. Não deixe a incredulidade ganhar voz na sua vida. Não deixe a incredulidade falar mais alto na sua vida. Deixa eu te dizer, queridos, olha, eu já fiz muita coisa nessa vida. Mas se tem algo que o Senhor me ensinou, foi a abafar a voz da incredulidade. Queridos, deixa eu te dizer. Eu dou aula em seminário. Existem muitas coisas que eu vivo, que a minha teologia não tem resposta, não. O meu entendimento não tem resposta, não. Querido, se renda ao Senhor. Mantenha-se firme na palavra, mas se renda ao Senhor. Não deixe a incredulidade ganhar voz na sua vida. Jesus colocou tudo para fora. E ali dentro ficou Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E aí eu quero tirar uma última lição para hoje. E a última lição é essa daí. A ausência da postura correta pode te tirar o privilégio de estar no cenário do milagre. Quem ri de Jesus pode perder a cena da manifestação da glória de Deus. Quem ri de Jesus, quem zomba de Jesus, quem zomba de algumas coisas, pode perder o privilégio. Pode perder a cena da manifestação da glória de Deus. E o meu clamor para você hoje é: não perca a cena. Não perca a cena. Não fique de fora do que Deus quer fazer na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa. E a história termina com a palavra de Jesus: Talita cumi. Levanta-te, menina. Levanta-te. Existem coisas que o Senhor, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Existem coisas, tem hora que você tem que botar a mão na sua mente e falar: levanta, Senhor. Porque senão vai se estabelecer cenário de morte aqui. Tem hora que você precisa botar a mão no coração e falar: levanta algumas coisas aqui, Senhor, porque algumas coisas já morreram aqui também. Levanta-te, menina. Deus quer levantar os nossos filhos. Deus quer levantar coisas na nossa casa. Mas Ele quer nos posicionar. Ele quer nos posicionar. Posicionamento dos pais para Deus levantar os filhos. Eu não sei qual é a sua demanda. Eu não sei qual é a demanda da sua casa. Mas hoje, nós vamos nos posicionar. Nós vamos abafar a voz da incredulidade. Nós vamos nos posicionar para clamar. Nós vamos nos posicionar para crer. Para continuar crendo. E para estarmos presentes na cena do milagre. Amém?